Salve, salve, nação rubro-negra. Pessoal, há uma fala do presidente do Inter ontem, depois do jogo, que ela é muito significativa e que eu acho que vale muito destaque para o que ele falou. O presidente Alessandro Barcelos disse o seguinte: algumas coisas ficariam em melhor tom se nós tivéssemos vencido o jogo, porque não podem servir de desculpas. Mas a verdade é que a gente precisa se aprofundar mais nesse tema do futebol brasileiro e das diferenças que se colocam. Um investimento de 277 milhões nesta janela do Flamengo contra um investimento de 27 milhões do Inter são 10 vezes mais. Nas últimas 4 janelas, são 10 vezes mais. Nas 4 janelas anteriores foram 600 milhões de investimento. Isso é novo no futebol brasileiro e nós precisamos entender e trabalhar nisso. É ruim falar sobre isso agora, porque não justifica o nosso mau momento. Mas o fato é que é um tema importante e que a gente precisa cuidar disso para que a gente possa manter a competitividade. A distância está ficando tão grande que acaba sendo decisivo dentro de campo e refletindo na qualidade dos elencos. Ele está coberto de razão. O futebol brasileiro precisa parar e estudar o que está acontecendo especificamente com o Flamengo. Porque os clubes brasileiros ainda são geridos como se fosse a década de 80, na base do vamos ver o que acontece, sem planejamento, sem custeio. É fácil para o presidente Alessandro Barcelos acusar o Flamengo hoje. Mas lá em 2013, quando o Flamengo decidiu por uma austeridade financeira, não havia nenhum dirigente colorado, tricolor, falando a respeito do que acontecia no Rio de Janeiro com o Flamengo. O Flamengo, para chegar onde chegou e impor essa diferença monstruosa que existe financeiramente em cima dos seus adversários, primeiro teve que contratar jogadores que jamais passariam pelo Flamengo, não fosse a responsabilidade financeira implementada naquele momento por parte dessa gestão que está aqui hoje, por parte da gestão do Landim, que acabou de sair, na gestão do Eduardo Bandeira de Mello. É preciso estudar o que aconteceu no Flamengo e copiar a fórmula. Tem que cortar na carne. Tem que equalizar as dívidas, negociar as dívidas, enxugar os elencos para que depois você consiga, com um saneamento financeiro adequado, conquistar aquilo que o Flamengo conquistou. É bem verdade que para clubes como o Internacional, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, que não tem o tamanho da nacionalidade, da representatividade que o Flamengo tem, tanto no cenário brasileiro quanto internacional, talvez seja mais difícil. O impacto que o torcedor rubro-negro e a quantidade que ele representa espalhado mundo afora faz a diferença no momento em que você precisa contar com o apoio do torcedor para deixar de comprar produto falsificado, para apoiar uma equipe inferior tecnicamente dentro de campo, para saber o momento de cobrar uma situação como foi feito pela torcida do Flamengo, entendendo na sua maioria que o momento era de sanear as dívidas. Ainda teve alas da torcida que diz que preferia o Flamengo endividado ganhando título do que o Flamengo saneado sem ganhar título. Houve aqueles que fizeram um coro de que o Flamengo não é banco, o Flamengo não precisa ter conta em dia, mas hoje eles veem que o caminho foi árduo, mas foi correto. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Foi uma Copa do Brasil em 6 anos. Até a gente ter o poderio financeiro que a gente conseguiu construir para em 2019 a gente começar a papar tudo. Foram 6 anos que o Flamengo não perdeu um torcedor sequer. Muito pelo contrário, ele cresceu ainda mais. Com credibilidade, ficou mais fácil convencer o mercado a apostar no Flamengo. O patrocínio fechado esta semana é 10 vezes maior do que o mesmo patrocínio fechado em 2013, quando o clube não tinha responsabilidade financeira e fiscal ainda. Portanto, o presidente Alessandro Barcelos, ele está certo. É preciso estudar esse novo momento do futebol brasileiro, mas é preciso estudar para ver como o Flamengo fez e não para parar o Flamengo. O Flamengo não tomou atalhos.
O Flamengo não fez errado, o Flamengo fez o certo. E se é difícil para esses clubes fazerem o que o Flamengo fez, que eles sejam criativos, que eles tentem maneiras de conseguir o mesmo resultado em 6 anos que o Flamengo conseguiu. Não, presidente, o caminho não é parar o Flamengo, o caminho é profissionalizar o seu clube. E talvez, presidente Alessandro Barcelos, respeitosamente falando, o senhor não seja o melhor profissional para dar início a uma remontada financeira ao Internacional. Caso seja esse o motivo, saia e abra o caminho para aqueles que verdadeiramente têm tino empresarial, porque os clubes não podem mais ser comandados apenas por torcedores. É preciso ser gerido por profissionais, por pessoas verdadeiramente competentes. Quem sabe assim, o Internacional um dia saia da fila. Falando especificamente do Inter, para arrematar o vídeo, não é de agora que o Internacional sofre nas mãos do Flamengo. Lá atrás, quando o Flamengo era muito mal gerido, cansamos de eliminá-los. Inclusive, temos o Campeonato Brasileiro de 87 vencido numa final em cima do Colorado. Que não ganha um Campeonato Brasileiro, ó. Eu nem era nascido ainda quando o Inter ganhou o último Campeonato Brasileiro. Então não há desculpas. A má gestão é olhar para dentro do seu clube e resolver, como o Flamengo fez. E agora, vocês já têm até a receita do bolo. O Flamengo fez. É só copiar.